Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs, hoje, dia 31 de julho, nós comemoramos na Santa Igreja a memória de Santo Inácio de Loyola, presbítero, né? Santo Inácio, que nasceu na Espanha por volta de 1491, né? Faleceu em Roma em 31 de julho de 1556. Muito bem. Inácio, ele era um soldado, né? Era um soldado e ele tinha um ímpeto, né, de ser o melhor dos soldados, né? Ele, de fato, queria, então, proteger, né, o seu país, né, e, ao mesmo tempo, o reinado do seu país, e assim o fazia. Mas, um determinado dia, ele, que estava numa guerra em Pamplona, na Espanha, foi ferido então no cerco. Veja, fora atingido na sua perna através de uma bala de canhão, né? Ou seja, os estilhaços, né, da explosão daquela bala de canhão atingiu a sua perna, né? E feriu gravemente a sua perna, quebrou, né? Houve uma fratura e assim, é claro, naquele tempo não havia os recursos, né, como há hoje, não poderia mais ser um soldado. E a sua própria recuperação foi um tanto difícil, né? Ele resolve até mesmo fazer uma cirurgia, né? E a cirurgia naquela época não tinha anestesia, nada disso, né? E o médico dizia que ele poderia até mesmo morrer nessa cirurgia, né? Para tentar, ou seja, fazer com que o mal que aconteceu com sua perna não ficasse tão grave a consequência, né? E assim ele aceitou, fez a cirurgia, né, dolorosíssima, e ficou na cama, ou seja, num leito, durante alguns meses, né? E Inácio gostava muito das leituras, né? E sobretudo de leituras de novelas daquela época, né? Mas na residência onde ele estava se recuperando, ele então pediu alguns livros para ler. Só que naquela residência trouxeram-lhe apenas livros sobre a vida de Jesus Cristo e sobre a vida de alguns santos. No momento ele ignorou um pouco aquela leitura, aqueles livros, porque não tinha costume nenhum de ler livros religiosos, né? Achava que aquilo era para padres, para freis, né, religiosos. Mas
não tendo muito o que fazer, começa então a ler aqueles livros, né? E então, ao ler a vida de Jesus, ele começa a ser tocado profundamente pela vida de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ou seja, vai se encantando com Jesus, vai se encantando com a pessoa de Jesus, né? E ao mesmo tempo ele vai pensando em mudança na sua vida. E logo depois ele começa a ler então a vida dos santos. E ao ler a vida dos santos, ele vê um reflexo então da vida de Jesus. Ou seja, leu a vida de homens como Santo Agostinho, né? E tantos outros, ou seja, São Tomás, e ele via aqueles homens, ou seja, que viveram segundo a vontade de Deus uma vida de santidade, e começava a se perguntar: ora, se esses homens conseguiram viver essa realidade de santidade, se eles conseguiram ser santos, por que também não eu? Por que também não eu? Era um homem muito decidido, né? E ainda, ou seja, relutou um pouco a sua conversão. Às vezes voltava à vida velha, voltava a pensar nas suas realidades de pecado, né? Mas até que um determinado dia resolveu de fato deixar a sua vida velha e ser um soldado de nosso Senhor Jesus Cristo. Deixou-se ser tocado verdadeiramente por Jesus. Ali foi o primeiro encontro que ele teve com Jesus muito fortemente através daqueles livros, né? E se decidiu não mais lutar, né, pelo um reino terreno, mas agora lutar pelo reino de Deus, né? Ser um soldado, né? Um soldado de Cristo. Então sai, mesmo que manco ainda, seja com muletas, para viver, né, como um andarilho, né, como um mendigo, mendigando e tentando levar, ou seja, a palavra de Deus, né? E assim o fez, se despojou de tudo aquilo que tinha para viver a vontade de Deus, né? Posteriormente começou a estudar, né? Ou seja, fez então, montou aquilo que nós conhecemos como os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, que até hoje nós podemos encontrar retiros com os exercícios espirituais, né, que eu recomendo, já fiz, né, excelentes. E um homem que de fato, fundador então posteriormente da Companhia de Jesus, os jesuítas, né, e fundou essa congregação para a maior glória de Deus e o serviço da Igreja em obediência total ao sucessor de Pedro, Papa, né? Então, aí está a vida de Santo Inácio, né? Um homem que promoveu a catequese e o apostolado missionário, né? E teve outros tantos santos da sua mesma época, como, por exemplo, São Francisco Xavier, né? Que também era jesuíta, era contemporâneo. São José de Anchieta, que veio para o Brasil, também era jesuíta. Então veja que a decisão desse homem de tornar-se santo, tornar-se soldado de Cristo, levou muitos outros homens também a serem santos, né? Até hoje os jesuítas estão aí, né? Lembramos também do nosso Papa, o Papa Francisco, que também é jesuíta, né, da Companhia de Jesus, e queremos rezar, né, pelos jesuítas nesse dia, pedindo a graça de Deus para que eles sejam fiéis, né, ao espírito, à espiritualidade de Santo Inácio de Loyola.
E assim também, meus irmãos, que nós também decidamos firmemente a sermos santos. Decidamos firmemente a deixar a realidade de pecado na nossa vida. Que, de fato, nos deixemos ser encontrados por Cristo, né? E saibamos que se nós decidirmos pela santidade, se nós seguirmos em frente, não entraremos sozinhos no céu, mas levaremos muitos conosco. Levaremos muitos. Ou seja, começar pela sua família, né? Começar pela sua família. Que Deus nos dê a graça, por intercessão de Santo Inácio de Loyola, de nos decidirmos verdadeiramente por Deus. Que sejamos soldados de Cristo, combatendo todo o mal, toda a tentação do maligno na nossa vida e ajudando também a outros a se libertarem do mal e também da tentação do maligno, ensinando a fé verdadeira e proclamando a fé através do nosso testemunho de vida e também através das nossas palavras, dos nossos ensinamentos. Nós vos damos graças, Senhor Deus, por esse tempo de oração. Pedimos a sua ajuda para pormos em prática aquilo que meditamos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Obrigado pela sua companhia, por estar conosco nesse tempo de oração. Se você ainda não faz parte desse canal, se inscreva e compartilhe os nossos vídeos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.